Nós vamos estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Se você trouxe, você abra em Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Vamos orar a Deus então? Santo Espírito, eis a tua palavra. Eu a quero transmitir, Pai, dentro da tua vontade. Me aniquilo, me anulo na tua presença. Vem, enche meu coração, minha vida, para que a palavra seja transmitida e o teu povo compreenda o que o Senhor fala através da tua palavra santa. Vem e abençoa este lugar, que nada possa impedir a compreensão, a luz que a tua palavra traz às nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, glorifica o Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, filhos. Deus seja louvado. Primeiramente, é necessário explicar o que é testamento e o que é testador e o que são os beneficiários. Na vida aqui na terra, nós sabemos que um testador normalmente é um pai de família que labutou, trabalhou, ganhou, auferiu bens, reuniu patrimônio e que faz um testamento em prol dos seus descendentes, dos seus filhos. Porém, enquanto este homem está vivo, os filhos não podem tomar posse ou adentrar ou pegar os bens deixados pelo testador, porque embora esteja escrito no testamento os beneficiários, não se é possível tomar posse porque o testador está vivo. Porém, quando o testador vem a falecer, vem a morrer, nasce o direito dos herdeiros, e os herdeiros vêm e tomam posse daqueles bens deixados pelo testador. Feito estas premissas necessárias, nós havemos de compreender pela palavra de Deus que fala a respeito do Evangelho, que o testador é Deus. Veja que interessante. Deus é o nosso testador. Porém, quem é Deus? Jesus define Deus em João 4, verso 24, dizendo que Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja bem, Deus como testador, é impossível vir a morrer, e sob este ponto e sob este aspecto, nós não poderíamos de forma alguma tomar posse da herança que Deus nos deixou. Então a Bíblia narra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, Jesus também diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Então, nós seres humanos precisamos ser libertos pelo conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus define a verdade, enquanto os filósofos procuram definir a verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, a verdade é Jesus e precisamos conhecer Jesus. Quem é Jesus? Eis a questão. Quem é Jesus?
Bem, os judeus entenderam que Jesus era um profeta, e nada mais do que um profeta, e por isso o rejeitaram. Os discípulos compreenderam que Jesus é o próprio Deus manifesto em carne. Quando na palavra está escrito em João 14, verso 8, um dos apóstolos, Filipe, chegou-se até Jesus e disse para Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha bem, porque Jesus veio revelar o Pai, e o Pai é o próprio Espírito, só que o Espírito tomou forma humana. E Jesus disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os judeus tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus, que verdadeiramente nasceu de uma virgem, pelo Espírito de Deus que gerou Jesus. Jesus não foi gerado da semente do homem, que é pecadora, mas foi gerado por Deus, pelo Espírito. Ou seja, o próprio Deus tomou a forma humana, tanto que o profeta Isaías diz em Isaías 7,14: eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Este Emanuel de Isaías 7,14 é trazida a tradução em Mateus 1,23, quando diz Emanuel, significa Deus conosco. O próprio Deus tomou a forma humana em Jesus Cristo. Nesse aspecto e nesse ponto, Isaías diz em Isaías 9,6: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Conselheiro Maravilhoso, é Deus Forte, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. Em Miqueias 5,2 diz o profeta que de Belém, a menor das cidades, haveria aquele que haveria de apacentar Israel, e a sua origem é desde a eternidade. Ora, o atributo da eternidade pertence a Deus, e somente a Deus. Veja bem, os anjos são imortais, nós temos espíritos imortais, mas eterno é só Deus, e eterno significa não tem princípio, não tem meio e não tem fim, só Deus, o Criador de todas as coisas, o que criou todas as coisas. E o povo de Israel ficou vislumbrado quando Jesus ressuscitou mortos, abriu olhos aos cegos, fez paralíticos andarem, apaziguou o mar, mandou o vento cessar, andou sobre as águas, ficaram pasmos, mas não creram que Ele era o Deus de Israel, aquele que veio até Moisés, na sarça ardente em Êxodo 3, verso 14 e 15. Quando Moisés chegou e viu que pegava fogo numa sarça, e a sarça não se consumia, e ele foi se chegando ali perto, e a voz de Deus saiu da sarça, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E começou a conversar com Moisés, e disse: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi o meu povo padecendo no Egito, eu vi o meu povo sendo afligido, e eu desci para libertar o meu povo, e eu vou enviar você para libertar meu povo de Faraó. E Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus disse: eu sou o que sou. Veja bem que eu sou o que sou, na nossa língua. Pelé foi um grande jogador. Silvio Santos foi um grande ou um maior comunicador da televisão. Ayrton Senna foi
o maior corredor de Fórmula 1, na minha opinião e de muitos. Mas Deus diz: eu sou. Aleluia. E diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o vosso Salvador e Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu sou do hebraico é o tetragrama HYWH. Não há consoantes no tetragrama, não há tradução. E um dia Jesus, em João 8:24, disse aos judeus, monoteístas puros, ele disse: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então Jesus se declarou o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Sim, e é difícil de compreender isto. O Deus invisível se fez visível no Filho Jesus. O Deus que não tinha expressão como nós temos de olhar no espelho e ver nossa face, em Jesus Cristo temos a expressão de Deus. Colossenses capítulo 1. Deus é expressa a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 2. Muito bem, mas ele também é homem e 100% homem, ao mesmo tempo com a natureza divina e a natureza humana, e as duas naturezas coexistindo eternamente agora. Sim, ele é ao mesmo tempo o Todo-Poderoso e ele é ao mesmo tempo homem perfeito. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sede, ele precisou dormir. Então agora, o grande testador poderia, como homem, morrer por nós e deixar sua herança para os que creem no seu nome. Perceba bem o fundamento bíblico e a palavra bíblica. Deus, em forma de Deus, não poderia morrer, mas em forma humana pôde a forma humana morrer, ou seja, Jesus pôde morrer por nós, para que as bênçãos de Deus, a herança de Deus fosse dada para nós. O que Deus tem para ser dado para nós pode ser dado agora, porque ele, em forma humana, em forma de homem, morreu por mim, morreu por você. Então agora, havendo a morte do testador, é possível que a herança passe aos seus filhos. Por isso que ele fala aos discípulos, em João 14, verso 1 e seguintes: não turbeis os vossos corações. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei para vós, e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Aleluia. Ou seja, a entrada no reino de Deus tornou viável, possível, através da morte do testador enquanto homem. Como homem, Jesus teve que morrer para que o testamento fosse atribuído aos seres humanos, porque a possibilidade de salvação do ser humano se escoou no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus, e o diabo sabia que agora o homem e a mulher jamais poderiam entrar no reino de Deus, jamais poderiam entrar no céu, jamais poderiam habitar com Deus, jamais poderiam morar na casa do Pai. Então Jesus disse, enquanto Deus, em forma expressa de Deus, disse: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta
te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que Jesus foi ferido no calcanhar, quando Judas Iscariotes o traiu. Judas era um dos 12 apóstolos. E Judas, por dinheiro, 30 moedas de prata, entregou Jesus Cristo aos anciãos, aos príncipes dos sacerdotes, ao sumo sacerdote, e traiu Jesus. Porém, isto, se não ocorresse, nós não teríamos nada de Deus a nosso favor. Viveríamos eternamente na terra, sem morte, sem morrermos, e eternamente presos nos nossos pecados, escravos de Satanás, o Deus com letra minúscula deste mundo. Então Deus decretou a morte do ser humano, o ser humano morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo biologicamente. Quando crê em Jesus Cristo, tem direito à árvore da vida, tem direito a entrar no reino de Deus, tem direito a ter os bens de Deus, porque Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque o testador morreu por nós e nos deu o direito de entrarmos pela porta no reino de Deus. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não basta crer intelectualmente. Tem pessoas que, foi maravilhoso, Jesus foi lindo, Jesus foi filósofo, o maior médico, uma pessoa maravilhosa, ele foi um exemplo. Isto só não basta. É preciso crer de todo o coração que Jesus Cristo morreu por você, para deixar os bens eternos para você, para nós, para todos os que creem no seu nome, aleluia. Para aqueles que creem no nome de Jesus, passam a ter a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Veja a força de um testamento. Quando Deus promete a vida eterna para nós, a vida eterna é habitar, é morar, é estar eternamente com Deus. Mas o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele procura trabalhar conosco para desviar a nossa atenção de Jesus. Quando a gente expulsa demônios de pessoas que têm manifesto demônios, aqui em Pederneiras, vocês nem imaginem a quantidade de pessoas que foram libertas. Quando você fala Deus, pura e simplesmente, o demônio está ali. Tem pessoa que reza, o demônio continua ali. Mas quando você fala em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, sai. O demônio tem que sair, aleluia. Tem que. Esta semana mesmo já aconteceu um caso. Então, amados, o nome de Jesus. Por isso que Paulo diz em Filipenses que ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e na forma de servo morreu por nós numa cruz. Para que ao nome de Jesus se dobre o joelho de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Pai. O Pai e eu de Jesus somos um só. Aleluia. Olha que coisa tremenda, não é? Eu vim fazer a vontade do meu Pai.
E qual é a vontade do meu Pai? Que conheçam o Pai que está no Filho. Conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a quem Tu enviaste. Ou seja, Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus tem um amor tão grande. Ele está aqui nessa noite. Nós não estamos vendo Ele com nossos olhos. Isso não é permitido a nós. Vê-lo, porém, Ele diz em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Aleluia. Se você estiver aflito, se você estiver oprimido, se você estiver cansado, se você estiver desgastado, porque neste mundo tereis aflições, Jesus diz. Você não vê neste mundo? Poucos são os que buscam e almejam a justiça. Pode olhar, veja, dá para contar na mão. Os que almejam e buscam a justiça é porque Deus está te inspirando a buscar a justiça. Quando você quer a verdade, é porque Jesus te impulsiona a buscar esta verdade. Quando as pessoas vêm a ter raiva de você e ódio de você, porque você é lutador pela justiça e pela verdade, algumas pessoas te odeiam, porque o diabo impulsionam elas pela mentira. Então vamos procurar fazer a verdade, andar na verdade, procurar a justiça, procurarmos sermos bons, procurarmos caminhar na luz, como na luz Jesus está, aleluia. Quando nós vivemos e todo mundo está contra você, o diabo vai falar no seu coração: desanime, pare, não está vendo quantas pessoas têm ódio de você? Pois eu te digo, não desanime, não se entregue, porque bem-aventurado é aqueles que amam a justiça, bem-aventurado aqueles que buscam a paz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que buscam socorrer os aflitos, os oprimidos, os pequeninos, que ninguém mais olha para os pequeninos, são poucos os que se interessam pelo direito do órfão, da viúva, do necessitado. Olha a injustiça que está acontecendo no nosso país. Veja, por quê? Porque Jesus diz: este mundo jaz no maligno. O maligno veio roubar, veio matar e veio destruir, mas Jesus diz: eu vim para dar vida e vida com abundância, aleluia. Ele quer que você tenha saúde, que você seja feliz, que você seja bem-aventurado, que você seja salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, aleluia. Para que tenha direito a entrar pela porta no reino de Deus e comer da árvore do fruto da vida e da vida eterna, a qual é o próprio Senhor Jesus, aleluia. Não te desanimes, não te desanimes, não te desanimes, não renuncie à tua fé. O que perseverar até o fim, diz a Bíblia, este será salvo. A salvação está condicionada a guardarmos uma fé uma vez dada aos santos. Aqueles que creem no seu nome, estes têm a vida eterna. A Bíblia diz que há um só nome pelo qual devamos ser salvos, e este nome é Jesus. Atos 4, verso 12. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse estas palavras: há um só nome pelo qual devamos ser salvos. Há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus e Pai de todos e sobre todos, aleluia. Estamos sim vivendo dias tremendos, terríveis, de conturbação social no mundo inteiro. Guerras, rumores de guerras, ânsia do poder,
O comunismo buscando tomar posse, porque o comunismo é ateu, é marxismo. Eles querem dizer que o Estado é o Deus dos homens e que a religião é um ópio, é uma droga do ser humano. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que Ele tem um Rei no eterno, e que Ele virá agora na sua segunda vinda, e governará de Jerusalém a terra por 1000 anos, e depois pela eternidade, e nós devemos querer estar com Ele. Aleluia. Ele diz: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só. Quando eu tive fome, me destes de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Aquele que se preocupa realmente com os escravizados pela situação, pela sociedade, pela governabilidade em geral, aqueles que são esquecidos, que são deixados de lado. Se você der um copo de água, um pouquinho de comida que você deu, Deus está olhando para você. Existe um texto no Antigo Testamento que realmente diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus, e quem empresta a Deus vai receber retorno, porque Deus é bom pagador, porque Deus é eterno, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a grande estrela de Davi. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está para voltar, e instaurar um reino eterno. Aleluia. Você é herdeiro deste reino eterno. Para ser herdeiro, precisa ser filho, e para ser filho, precisa nascer de novo. Aleluia. A Bíblia diz: Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 11 a 13. Então veja bem, nascer de Deus. Nós nascemos dos pais terrenos, mas nascemos de Deus quando ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Quando cremos, a semente de Deus cai em nós, e a semente de Deus é a palavra. Vocês se lembram daquela parábola do bom semeador? O bom semeador saiu a semear, e foi semeando, e caiu na beira do caminho, no terreno pedregoso, no terreno espinhoso e na terra boa. Na terra boa nasceu a árvore. Você é terra boa? A humanidade está dividida em 4 categorias de terra. A terra à beira do caminho, essa não frutifica a semente, nem na pedra, nem no espinheiro, mas na terra boa a semente frutifica. Ela cai, a mensagem fica, e quando a mensagem fica, você nasce de novo pela palavra pregada e pelo Espírito Santo, pela água e pela palavra. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo, e quando recebemos a Cristo de verdade, nascemos de novo. E como não nascemos da carne e do sangue, ninguém é filho de Deus pelo nascimento natural. Pelo nascimento natural somos criaturas racionais de Deus. Mas quando nascemos da água e do Espírito, a água é essa palavra que eu estou pregando, e a que os outros pregadores pregam, e o Espírito é o Espírito de Deus. Quando nascemos de Deus, somos feitos filhos de Deus. Nascemos de novo, nascemos de Deus, e o filho tem direito à herança. É isto que eu quero dizer. Aleluia.
Quem crê em Jesus de verdade aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ergue a sua mão, feche os seus olhos agora e diga para Ele no seu pensamento, ou se quiser com a sua voz, ou se quiser com a sua voz alta ou baixa, não importa, ou com o teu pensamento, diga: eu creio, Jesus, que Tu és o Filho do Deus vivo, morreu por meus pecados, me perdoou e me deu a vida eterna. E eu creio no meu coração e com a minha boca, eu recebo Jesus como meu único Salvador e único Senhor. Graças te dou, Senhor. Sou teu filho a partir de agora, porque eu nasci de novo. Eu nasci da água e eu nasci do Espírito. Amém, Senhor. Graças te dou, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Ele é o Senhor, glória a Deus, o Deus vivo e todo-poderoso.